Meu nome é irmão Marcelo, sejam bem-vindos ao canal Revelações. A pedido dos meus amigos aí, né? 7 amigos pediu para falar um pouco sobre o comunismo chinês e a diferença. Eu vou dar só um pequeno detalhe, porque a dinastia chinesa, tá? Ela é linear, né? E para tomar como exemplo, né? A dinastia tem mais de 5.000 anos. Então, o que acontece? Durante todo o decorrer, houve 5 dinastias. A dinastia Ming, a dinastia Susuan, tá? A Yogasho e a Qing. A Qing terminou em 1911, tá? Com a revolução e a nova estrutura do Estado chinês. Uma preparação para o Estado chinês comunista. A partir de 1940, né, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, França e Inglaterra já investiam nos nacionalistas livres, né, contra o governo comunista que se formava do outro lado, apoiado pela União Soviética. Em 1940 a 1946, Mao Tse-tung fazia parte do Partido Comunista de Liberdade Chinesa. Esse Partido Comunista tinha como prioridade, né, dominar as regiões. Essas regiões eram disputadas por um maior exército de contingente. O contingente do exército de Mao Tse-tung era muito inferior ao exército que os nacionalistas tinham. Então, o que acontece? As dinastias, né, Qing, né, que existiram no passado, elas foram reestruturadas no campo, apoiado contra o norte. Então, essas divisões, elas existem por causa de interesses pessoais. Agora, falando sobre a diferença entre o comunismo, né, de linha russa, né, como de linha nacionalista russa e da linha chinesa, está na própria cultura do povo, na cultura do arroz, na cultura dos seus deuses. Essa é a diferença. A revolução foi vitoriosa por causa de quê? Porque havia muita corrupção. A corrupção ainda era muito maior do lado que era apoiado pelos capitalistas, né? Aí você pode pensar em vários fatores aí que eu não posso entrar, senão o vídeo não vai acabar. São histórias muito longas para você explicar. Mas aí você vê tráfico de arma, tráfico de droga, você pode imaginar tudo que poderia acontecer. Porque dinheiro não dá em planta. Então, aonde há dinheiro, há a raiz de todos os males. Então, esses partidos foram se dividindo. E a maioria do povo passou para o lado de Mao Tse-tung, né? Que mostrava ser o exemplo moral, que na verdade não é bem assim. Você sabe que não existe lance de honestidade, que isso aí é uma tremenda bobagem, né? Mas vamos entender. As diferenças, elas surgem nas suas conjecturas, no modo de viver, no modo de comer, né? Você vê na Arábia Saudita, você vê alguns árabes aí que eles comem com a mão, né? Se eu não me engano, os turcos, né? Cada um tem uma comida picante. Quer dizer, cada um tem um costume. Tem gente que tem hábito em botar lá naqueles países asiáticos o pescoço altão. Quer dizer, cada um tem a sua cultura. A cultura, ela quando é muito fortificada, ela como na China, que na China eu já expliquei para você que o comunismo chinês, a diferença principal no comunismo chinês, tá, foi que a revolução, tá, chinesa, ela foi bem sucedida em abril de 1949, quando os comunistas chineses tiveram todo o apoio de Stalin, tá, que tinha ganhado a guerra em 1945. Então, o que acontece? Quando os capitalistas viram que não era muito viável os gastos, que não seria, estavam mais preocupados em recuperar a Europa destruída, né?
e recuperar boa parte do campo político chinês, já que houve um acordo, né? E aí o pós-guerra sinalizou a postura comunista, né, com uma estrutura plausível. Tá? E eles estavam mais preocupados em reconstruir o Japão, que tinha de ser destruído por duas bombas atômicas, Nagasaki e Hiroshima. A Indochina também, havia um problema na Indochina, na Indonésia, na Austrália, que também estava destruída. Quer dizer, então, eles estavam mais preocupados em recuperar esses setores econômicos. Aí, Mao Tse-tung conseguiu, em abril de 1949, efetivar, né, o seu partido e sua linha. Mas a cultura permanente não foi a cultura Qing, mas foi a que sempre influenciou, que foi a cultura Yogashô. A cultura do arroz, a cultura dos seus deuses. O comunismo chinês é uma mistura de misticismo, tá? Aonde os lavradores, os trabalhadores não têm direito a nada. Eu já expliquei isso para vocês razoavelmente. Aí vem uma pessoa e diz: eu não te entendo. Parece que você defende comunismo. Poxa, cara, eu posto vídeo, eu posto matéria, eu explico, e a pessoa fala na minha cara que eu sou comunista. É uma coisa engraçada ver que as pessoas parecem que não querem ouvir a verdade. Parece que se agarram uma maluquice. Prefere ouvir um Bolsonaro na vida, que não tem nada contra ele, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não entende nada de história, nem propriamente da política do próprio país. Ele nem entende a política do próprio país. Você fazer como ele foi perguntado aí num programa que teve aí, e o cara fez umas perguntas para ele simples e ele não sabia explicar. Tá? Então, se o cara não conhece nem a sua própria história, vai conhecer como se desenrola a economia do mundo? Então, nós temos que parar para raciocinar que nós vivemos num mundo que as elites, elas existem. As elites existem não porque elas são altamente secretas. Elas existem porque os povos se unem para sobreviver. A diferença entre as elites é que os povos têm costumes diferentes, como as igrejas que têm costumes diferentes. E isso serve para separação. Querem ver? A Igreja Católica, durante o tempo da Aquisição, por que surgiu os templários? Foram para defender o Templo de Salomão. Honório cultivou os templários, porque foi o Papa Honório que efetivou os templários, abençoando eles. E os templários, na realidade, eram saqueadores. Eram homens que iam para roubar, saquear, muitas das vezes, através de alguns freis e padres que eram também estrupadores, tá? Que estupavam as mulheres aonde eles pegavam. Vocês sabem disso, eu não quero entrar em detalhes sexual. Então o cara vem falar em pureza, em queimar a pessoa numa fogueira. Na verdade, aquela é uma forma de humilhação, tá? Então, o que acontece? Para você manter um regime sólido, você precisa usar de meios, né, de tortura, igual ao tempo da Aquisição, torturas horríveis, igual fizeram com Joana d'Arc, uma revolucionária francesa que caiu numa cilada, que foi estrupada pra caramba, que era considerada, né, homossexual, né? Eu não sei se ela era ou não era, porque nunca a vi. Essa é a grande verdade. Foi estrupada vera na cadeia, torturada de todo jeito, tá? E depois foi queimada viva. Era isso que a Igreja Católica fez. Tá? Como qualquer outra religião primitiva. Muitas religiões primitivas faziam sacrifícios. Como tem aí os povos sumerianos, como aqui os mexicanos aqui, você vê o que aconteceu durante as revoluções, né? Durante as revoluções não, desculpe,
durante as conquistas. Então, você vê aí o povo Inca, né? Vê as culturas absurdas, os caras perdendo guerra. Quer ver uma coisa, a coisa mais absurda? Os gregos venceram uma guerra contra o povo egito, se eu não me engano, Alexandre o Grande, usando gatos. Não só foram eles que usaram, não, porque os egípcios tinham medo dos gatos. Quer dizer, isso é o quê? Isso é o que bota na mente da pessoa. Não te ensinaram aqui que tranca-rua, candomblé, não te ensinaram feitiçaria? Em outro país não existe candomblé, mas existem outros malucos falando em demônios que foram criados da mente humana. Cultura é isso aí, meu amigo. Não deixa de ser cultura. O candomblé é uma cultura, a umbanda é uma cultura, tá? Assim como a música é uma cultura. Quando você lê literatura, né, você vai ler o quê? A cultura. Você vai ler a cultura do povo, né? Como você vê a nossa cultura, né? Você vê a Bolsa Nova, quando você fala sobre Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, enfim, todo esse elenco que eu estou mostrando para vocês, tá? É para entender as coisas da coisa mais, como dizer, a coisa mais simples possível, gente. Dá uma simplicidade para a gente compreender as coisas. E a gente compartilha aqui, não é compartilhar para quem sabe mais, quem é melhor, nada disso. Nós compartilhamos apenas para que a gente possa entender a dinâmica como o mundo funciona. Então, para os meus amigos, as diferenças entre o comunismo, voltando a falar sobre o assunto que deveria estar em pauta, que eu fico dando tantas evidências e saio fora do foco, né? E alongo muito o vídeo. Eu vou terminar. Então, olha a diferença entre o comunismo de Lenin e o comunismo chinês, de Mao Tse-tung. Está na cultura. O Lenin não tem adoração a Deus nenhum. Não é a cultura do arroz, não é a cultura do trabalho, mas é a união de todos os povos. Completamente diferente da visão chinesa, onde só os chineses, entendeu? É que determinariam o ritmo da sua própria economia, não se misturando a nenhuma outra raça, quase parecido com o nazismo, né, de Hitler, né, quase parecido com o nazismo de Hitler. Então, associando-se a isso, você entende que o comunismo chinês ele só deu certo porque a exploração capitalista que entrou na mente daqueles que viram a nova visão do comunismo. Ele continua sendo restrito, mas ele tem a linha e o raciocínio chinês da sua ideologia, que não tem nada a ver com a alienação que tentam fazer com o comunismo da União Soviética, que não existe mais. Por vários aspectos que eu já expliquei em outros vídeos, falando de todos os presidentes da União Soviética. Tanto é que o líder Gorbachev, tá, que foi o que fez a pré-histórica junto com o Hillary Clinton, né, que foi o presidente que começou a trazer a abertura democrática para a União Soviética, né, que não deu certo. O capitalismo na União Soviética, no governo pós Gorbachev, né, que foi o comunismo de Boris Yeltsin, capitalismo quase afundou a Rússia totalmente, porque não diminuiu a corrupção, não diminuiu nada, né? E havia várias questões na Chechênia, a guerra na Chechênia, que foi resolvida com a eleição de Vladimir Putin, que é eurasiano, colocado pela os próprios czares que fugiram, uns para a Itália, em Roma, se abrigaram na Suíça, né? E foram outros para a Inglaterra. Então, esses czares retornaram, né? Donos da terra que tinha sido saqueada, trouxeram todo o seu tesouro, formaram o novo partido Duma,
tá? Que não tem nada a ver com comunismo, como tem uns abestalhados, malucos fora de órbita, livros exclusivos deles, em biblioteca de hospício, dizendo que Vladimir Putin é comunista. Brincadeira isso, né? Então por que existe os comunistas que são totalmente contra, né, ao Vladimir Putin? Toleram ele, mas são contra eles. Então, Putin domina por causa do dinheiro. Que os eurasianos, que são os eurasianos, são os descendentes dos czares, da família, das famílias que tinham domínio de reino para reino, como poder absoluto. Olha o poder absoluto inglês. Como é que ele sobreviveu? Ele é herança de Roma, dos poderes do César, dos ouros que foram trazidos do pai de Constantino, que era Constâncio, general romano, que dominou a província do sul da Inglaterra, colonizando o sul da Inglaterra. Então, meu amigo, para você falar um assunto, você tem que entender o enredo da história. Você tem que pesquisar, porque senão você vai pegar um maluco fora de órbita, um cara doido que fica viajando nas estrelas, contando coisas que não tem fundamento. Então, tem que ter fundamento. Não adianta você... Eu não sou um computador, né, para ter todas as datas na minha cabeça, mas o que eu lembro, eu falo, eu relembro, eu dou uma pesquisada, né, para relembrar e boto a pauta, porque eu não vou ficar falando coisa de mim mesmo. Agora eu vejo pessoas fazendo cada comentário aí que não bate, cara. Ó, outra coisa, vou voltar a falar, tem gente temendo essa tese maluca, vou voltar a falar. Como é que pode um cara colocar um vídeo, né, e dizer que uma mulher, tá, foi contratada pelo governo chinês cuspindo pu. Pô, o que há, meu irmão, nas frutas e dizendo que ela é agente da China? Pô, eu vou te falar, cara, é uma coisa que você fica assim pensando como é que eles são incríveis, cara, em inventar tanta anedota, né? Na internet tem máquinas enigmas, tem vidente, tem homem sentado em cavalo pronto a salvar uma nação. Nunca existiu isso em lugar nenhum. Tá? Quem tentou fazer isso levou um montão de facada, como César, né, que se titulou. Se você vê todos os reis que dominaram, até os próprios ditadores, obedeciam às ordens dos donos, porque se não tiravam ele. Stalin era absoluto. Mas por quê? Porque alguém estava financiando ele. A hora que não quisesse, Stalin tirava ele e pronto. Um homem sozinho é igual a história. Sabe por que as pessoas acreditam nisso? Eu chego a um determinado fator. Eu que na minha infância, né, eu via muito negócio de Coelho de Pernas Longas, os desenhos Capitão América, né, o Incrível Hulk. Aí meu filho já pegou os desenhos de Power Rangers, o monstro parado, e pega a arma dali, pega daí, o monstro tá parado. Tá lá com a arma apontada, não faz nada. Ele espera o Power Ranger para se armar, o Power Ranger atira primeiro para depois atirar. Infelizmente, as pessoas estão infectadas pelo cinema americano, ao Disney. Aqueles que falam que Leônidas tinha 300 contra 40 mil espartanos. Não, errado. 40 mil persas. Né? Que eram Leônidas, que eram os espartanos, os gregos, contra, né, os persas. 46. Aí tu bota aí um homem que se prepara para lutar. Hoje, no MMA, num boxe, né? Ele fica cansado. Um homem naquela época que não tinha um preparo físico, o cara não raciocina, cara. O cara não raciocina. Pegar uma espada que pesa 3 quilos ou uma lança pesada pra caramba, que pesava de 5 a 6 quilos, pesquise, meu amigo. Vai lutar de 7 horas num campo de batalha até o cair da noite. Conta 46 mil, conta 300. É o mesmo que um homem lutando contra 1000 homens, cara. Para você raciocinar.
Bota menos se você quiser, bota 100. Cara, você consegue lutar contra 5? Pergunta um lutador aí, pode ser o melhor que for. Bota 1 contra 5. Pode ser lutador, não vai dar dentro. Não, a não ser se os caras ficarem parados, eles socando e chutando. Que há, né, meu irmão? Aí vem um cara, conta uma história dessa e o cara acredita. Por quê? Porque ele não examina o contexto das coisas que fazem lógica. Então, essa associação que o comunismo vai dominar o mundo é a maior idiotice da história que inventaram aqui no Brasil, tá? Que é o partido de direita, que de direita não tem porcaria nenhuma, porque nem eles acreditam nisso, pula de lado, já foram de esquerda, pula de partido, aumentaram o seu salário, isso tudo é para fazer, sabe o quê? Para criar briguinha, rininha, e para você ficar nessas questõezinhas que não resolvem nada. O que vocês têm que se preocupar mais é com a vida de vocês, tá? Pô, eu só tô fazendo vídeo que me pediu para fazer. E eu tô aqui explicando. Eu dou data, eu dou nomes. Cara, eu mato a cobra com pau, acabou. Eu corto a cabeça, eu vou com facão. Eu não fico contando historinha da carochinha, não. Eu desafiei uns caras aí de vídeo, inclusive esse tal de Olavo de Carvalho. Eu desafiei ele num debate. Ele é covarde, se acovardou. Eu tô mandando isso pra ele. Ele sabe que eu falei. Por que ele não veio debater comigo? Sabe por que não veio? Porque ele prefere ficar enchendo a cabeça de abobrinha, gente que não gosta de pegar livro pra ler. Que prefere ficar pegando videogame pra ficar jogando. É que esse cara que viu aqueles exércitos soviéticos dominando o mundo. Esqueci o nome, que tem um nome de um jogo. Que agora eu não me lembro que é. Tem comandos e tem um outro. Red Alert. Aí o cara viu a história do Red Alert. Cara, a história do Red Alert, que é um jogo, né? É igualzinha a história que o cara tá contando, cara. Primeiro, vem um Zeppelin armado, tá? Em pleno anos 80, cara. Jogando um monte de bomba aí, invadindo os Estados Unidos. Zeppelin, pelo amor de Deus, minha China não dá dentro. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. China não tem condições financeiras para dominar o mundo. Isso é a maior balela. Balela. A tendência da China é de se democratizar, assim como a própria Coreia do Norte, que são portas fechadas. Vocês, cristãos, não lê Bíblia e fica falando e compartilhando maluquice. China, ela está se democratizando. É um caminho longo, mas vai acontecer, meu amigo. Não adianta. E os outros países estão mudando a forma de viver. Sabe por quê? Porque tantos chineses que estão saindo da China estão indo conhecendo um mundo diferente. E ninguém quer ver. A juventude que está vindo aí na China não quer mais saber de um homem e de um povo vivendo sob sacrifício, né? Vivendo com um povo de sociedade. Então, é isso que vocês têm que entender. Não há esse lance. E as sociedades secretas que existem no mundo, sabe? Elas sabem disso. E de secreto não tem nada, que são organizações como as grandes petroleiras, as donas de jazidas de ouro, urânio, né? Bancos, empresas, todos eles estão unidos, né? Os Illuminati, os maçons, estão lá unidos com os chineses e os arianos, meu amigo. E o povo vive pagando sacrifício. Vladimir Putin é um cara muito inteligente. Mas Vladimir Putin, botem uma coisa na cabeça de vocês. Vladimir Putin serve às elites do seu país. Você está compreendendo que essas elites que foram salvas por aqueles que são inimigos deles, inimigos, coisíssima nenhuma.
Eles vivem bem, comem muito bem. Por que que existe país onde as coisas são muito boas? Agora, há uma coisa, né? No mundo passareis aflições. Tem uma aflição aí do coronavírus. Tá acontecendo. Isso acontece. Mas acontece por que que acontece? Porque de Deus ninguém zomba. A China estava se gabando do seu poder tecnológico de comunicação, né? Agora tá aí, meu amigo. Tá aí. Vai levar um tempo para a China se recuperar, né? Vai levar um tempo. Aí vem uma pessoa que posta um troço louco sem base nenhuma. Eu só pergunto a ele, da onde e que base você está falando isso? Não, isso é algo secreto. Pronto. Quando ele falou secreto, quem te revelou isso? Secreto. Quem foi o agente? Você é agente? O cara ficou bolado comigo. Mas eu tenho que perguntar para ele se ele é agente da CIA, sei lá, de repente ele é, né? Tá aí no Facebook, aí no Brasil. Como tem gente que acha que aqui onde eu moro tem policial, tem astrólogo, tem cara que tem 5 profissões. Você viu o exército, se cansou, aí foi para a marinha, da marinha se cansou, aí foi para a aeronáutica, se cansou, foi para a Polícia Federal, que se cansou, foi para a Polícia Civil, se cansou, depois foi para a Volkswagen, se cansou e virou mecânico. Como tem cara que viajou o mundo inteiro, cantor, fuzileiro naval, como tem ex-policial da BOP. Quer dizer, no mundo tem tudo. Aqui também tem Scotland Yard, cara que descobre tudo, sabe de tudo. Quer dizer, é magnífico. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos raciocinar, gente. A gente somos o quê? Somos o gado que serve as elites, meu amigo. Essa é a grande verdade. Não tem essa história, não. Vamos colocar nossos pés no chão, cara. Tá? E entender que não adianta você ficar querendo argumentar um assunto que vai morrer. Lá no final, com o passar do tempo, vocês vão ver que isso não vai acontecer. Vão se cansar e vão fingir. E vão fingir que se lembrou. Por isso eu tô postando um vídeo aqui. Tem gente que finge que não se lembra. Mas eu falei. Quando eu postei um vídeo em 2018... falei para vocês que quando o Bolsonaro tomasse o poder, ele ia fazer aliança econômica com a China, que ele criticou que nunca faria. Tô mentindo? Com a Índia também, ele disse que nunca faria porque era um país comunista e ele não faria aliança com os Estados Unidos. Eu falei, mentira. É mentira? É mentira porque o Brasil é aliado dos Estados Unidos. E tanto provo a vocês que é aliado dos Estados Unidos, que eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês parecem que não tem memória fraca. Memória fraquíssima. O filho do George Bush, né, que onde o presidente Lula foi eleito, foi lá apertar a mão do filho dele, que era o presidente, e ele é de extrema direita, radical do caramba, né? Vamos lá. Quando o Brasil estava desenvolvendo submarinos aqui, eles vieram vistoriar os nossos submarinos. Mas o povo que é alienado, que é maluco, né, fica falando coisa ainda mais maluca ainda. Aí eu fico assim, beleza. Vocês vão ver que quando ele for eleito, ele vai fazer. Aí sabe que falaram? Que eu era comunista. Ah, você é um comunista, que não sei o quê, você é um esquerdista, ruim do Bolsonaro fazer acordo com a China. E fez. Pode ver vídeo aí. Ficaram caladinhos, porque são covardes. Né? Não tem coragem de falar, admitir. Aí se afugentaram, enfiaram o rabinho entre as pernas e ficaram quietinho. Porque eu falei, e não existe nenhuma guerra contra a China. E depois eu ainda disse que quando ele fizesse acordo, os Estados e fosse melhor do que os Estados Unidos, os fazendeiros e os industriais americanos iriam pressionar o presidente Trump para poder renegociar. E foi feito isso e o Brasil perdeu com isso. Então, quem agora está errado? Me diz, eu dou evidência e as coisas acontecem desse jeito. Eu não sou nenhum guru não, meu amigo. A questão é o seguinte, eu vou pela lógica. Agora o cara vai por maluquice, então vai seguir na linha de maluco. Agora botaram na cabeça que o comunismo vai dominar o mundo. Agora, só não sei como a China vai fazer isso. Ela não tem dinheiro para financiar isso. Não tem dinheiro suficiente. Perdeu
trilhões de dólares nas suas reservas, estão usando suas reservas cambiais e vão ter que pagar os países que fazem parte do acordo econômico. Porque se não pagar, o que vai acontecer? A China vai perder muito. Então, como é que o cara sem dinheiro, como é que você sem dinheiro, ganhando um salário mínimo, pode comprar uma Ferrari? Sabe por quê que o pastor consegue comprar uma Ferrari? Porque o povo gosta de historinha, da carochinha, né? O cara que vem falando que tu tá cheio de demônio, que isso é o capeta, que tem que tirar o capeta de você, mas no final você tem que dar o dízimo pro capeta que é ele mesmo, né? O dízimo que nunca foi dinheiro, né? Que sempre foi oferta voluntária, que não era nem a pessoa que dava, era o sumo sacerdote, que não existe mais, e o último sumo sacerdote foi Jesus Cristo, tá? Vocês não estão falando com leigo não, meu amigo, eu sou um cara pipesquinho, não tô me gabando não, tá? Tem muita gente aí que entende, como Osni, como outras pessoas aí que entendem, mas eu falo o que eu sei, e eu não vou ficar contando historinha bobinha aqui não. Infelizmente é isso. Enquanto as pessoas estiverem vivendo na ilusão, no sonho, né, nas coisas loucas, vai ficar sempre aí. Ó, Genoduque comprou 2 Ferrari, à custa dos trouxas. A Universal ficou rica à custa dos trouxas. O povo é interesseiro, o povo é ganancioso. O povo brasileiro não é solidário, não. Tem poucas pessoas que são solidárias, porque é vizinho querendo matar vizinho. É a igreja amaldiçoando a igreja. É a igreja querendo se aparecer, mas só se reúne em campanha política. Engraçado, né? Movimento político. Aí juntam aí, né? Não sei quantos milhões de pessoas aí, tudo na rua, para votar no cara. Amanhã, meu amigo, eles vão financiar outro e o povo vai atrás das algas deles. E ó, garganta, gogó. E o cara lá fica com dinheiro e você aí segurando bandeirinha, ganhando salário mínimo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pensa, usa sua mente, cara. Sai dos factoides, sai da lâmpada mágica, entra no mundo real. Tem gente aí bebendo Coca-Cola, comendo cachorro quente, achando que o Brasil vai pra guerra com um tanque de 1950 contra T-72, T-90 de ano de 1990, tanque que foi atualizado, é brincadeira, né, cara? Quanto a caça muito superior, como eles têm, quanto a Venezuela vai tomar um sacode. Se for, não, vai tomar porque o Brasil tem poder, você tá falando besteira, que não sei o que, então vai você pra guerra. Vai lá tu, cara. Agora, vê se a família do político vai pra guerra. Vai, vê se ele vai. Ele não vai o trouxa. Vai o trouxa, um lunático. Eu vou, ter medo de morrer, não. Vai, então, vai, ué. Pega a tua arma, vai lá e vai guerrear, se mata lá. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, vai cuidar da tua família. Fica aí discutindo besteira, rapaz. Fica falando bobagem na internet, coisa louca. O outro fala que Lenin vai vir num disco voador. Disco voador vai ser, é você, rapaz. Que tá no disco voador, cara. Que disco voador é esse, rapaz? O outro falou que o ano 2000 ia acabar. Mas antes disso, desde 96, ele estava comprando casa dos Estados Unidos, comprou, ficou milionário. Aí em 2008 entraram com uma ação judicial contra ele, porque ele enganou. Recorreram, no final, deu causa ganha pro cara. Por quê? A justiça americana deu causa ganha pro cara? Porque trouxa é trouxa, meu irmão. Trouxa é isso aí. Quer ser trouxa? Segue esses malucos. Agora eu não tô aqui chamando vocês de maluco, não. Eu só estou mostrando para vocês que isso é tudo loucura. Loucura, tá? E é isso aí, cara. Entenderam? E que Deus abençoe vocês, dê uma boa noite aí para todo mundo. E vamos firmar o nosso pé, e vamos levar a sério a nossa vida espiritual. Vamos cuidar da nossa família, entendendo? E vamos falar de coisas sadias, gente. Pô, o Brasil é um país que você tem uma liberdade para falar, por enquanto, né? E espero que continue assim. Você tem liberdade para falar, eu respeito a sua opinião. Se você acha que isso é verdade, o problema é seu, não tô nem aí. Agora, para mim, o cara que segue essas coisas aí de maluquice, de voador, que tem vida fora da Terra, pode até ter, mas, meu amigo, não temos tecnologia para isso.
Não, já foram e nunca foi, e não vai, e nunca vai, e nunca vem. Ah, e estão dizendo aí que o final do vai acabar. Tem um maluco aí falando que agora o final do mundo vai acontecer agora em dezembro. E vai vir um disco voador. Vai. É ele que bebe um monte de cachaça ou tá sonhando, ou sei lá qual é desses caras, eu não consigo entender. Enfim, que Deus possa abençoar a cabeça de cada um de vocês, o coração de vocês. Gente, não fiquem compartilhando essas doideiras. Tem uma mulher aí falando que o vinagre passar na mão, passar na cabeça, cura o corona, bebe vinagre, vai bebendo vinagre que cura o coronavírus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai afinar teu sangue, tu vai pegar uma leucemia e vai morrer. Beber meio copo de vinagre todo dia, tu vai morrer. Então Deus abençoe vocês aí, tchau. Valeu.